Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26 até o 39, diz assim: Então rumaram para a terra dos Gesarenos, fronteira da Galileia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia há muito, não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém, vivia nos sepulcros. Dê essa informação bem pontual para o seu irmão e diga para ele assim: o gadareno não se vestia, nem habitava, contudo, vivia nos sepulcros. Versículo 28 prossegue dizendo assim: E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: O que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas das vezes se apoderara dele, embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não o mandasse para sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido, em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Olha, atualize a notícia por mão do seu lado e diga para ele: agora, o gadareno está vestido, em perfeito juízo, ele está assentado aos pés de Jesus. Que bênção, glória a Deus. E o que aconteceu com a cidade? Eles ficaram dominados de terror. Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gesarenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém, queridos? Que maravilha! Esta leitura por si só, ela já é explicativa e ela já traz para nós algo poderoso dos céus. Irmãos, eu quero contextualizar, vou iniciar esta pregação de uma maneira diferente, contextualizando esta história, porque nós precisamos voltar um pouquinho para entender melhor o que está acontecendo aqui nesse momento. Jesus, após uma série de ministrações, Jesus estava pregando uma série de palavras a respeito do reino de Deus, falando com as pessoas, os discípulos e a multidão e os seguidores ali no monte, falando, conversando a respeito das parábolas e da realidade do reino de Deus na terra. Jesus estava ensinando, revelando os segredos do reino, e num dado momento aqui, onde nós iniciamos a leitura, Jesus ele fala para os seus discípulos: vamos entrar num barco, vamos atravessar o lago ou o mar da Galileia para o outro lado, porque eu tenho um propósito a ser realizado lá do outro lado deste mar. E assim, Jesus, ele toma o barco, ele passa o mar da Galileia, e entenda aqui que Jesus ele está se movendo intencionalmente. Jesus tem uma intenção, quando ele sai do ponto onde ele está, atravessa o lago, atravessa o mar, e ele chega lá do outro lado da margem ali do mar da Galileia. Jesus estava indo de encontro a uma vida. Jesus estava se movendo intencionalmente para remover uma montanha, para tirar do caminho uma montanha. Jesus estava se movendo intencionalmente para tirar uma grande montanha que estava na frente de um grande propósito, o propósito da vida e de toda uma geração de gesarenos ou de gadarenos que moravam naquela província. Jesus não estava simplesmente se movendo em direção a um homem. Jesus estava se movendo em direção a uma geração inteira que dependia da vida daquele homem. Jesus não estava se movendo em direção simplesmente a uma mesa, curando uma casa, curando uma mesa. Jesus estava curando uma mesa
e dessa mesa Jesus estava fazendo uma plataforma de salvação para uma província inteira de pessoas, para uma geração inteira de gadarenos que moravam ali, naquele local. Então Jesus está se movendo para tirar uma montanha que está na frente de um grande propósito. Irmãos, é nesse momento, Jesus 100% homem, 100% Deus. Jesus homem, Jesus Deus, o Deus Todo-Poderoso, Jesus que criou o mar. Agora, sendo homem, é preciso se sujeitar às leis humanas e atravessar o mar, num barco, velejando, ao sabor do vento. Então Jesus, sendo Deus e sendo homem, Jesus Cristo de Nazaré, ele está atravessando, e de repente, meus irmãos, se levantou uma grande tempestade. Ali, as montanhas daquele lugar, elas fazem tipo uma cuia, assim, na geografia, você conhece o que é uma cuia? É tipo uma tigela, e ali dentro vira um funil, onde os ventos eles dão com muita força naquele lugar. Então é um fato que o mar da Galileia, ele de repente pode cismar e acontecer uma grande tempestade. Mas irmãos, essa tempestade aqui não é uma tempestade natural, não é uma tempestade provocada pela natureza. Sabe por quê? Porque Jesus aqui repreende a tempestade com muita autoridade. O que está acontecendo aqui é um vento de oposição que começa no momento em que um homem, o filho do Deus Altíssimo, se posiciona para ir em direção a um propósito glorioso, a um propósito de legado, a um propósito de família, a um propósito de reino de Deus. Então agora nós temos Jesus, o Filho, ele está posicionado, ele está se movendo em direção a um propósito redentivo, para curar uma casa, e uma casa que vai transbordar salvação na cidade inteira. E tão logo o Filho se posiciona, o diabo já se levanta. Ele se levantou, queridos, e ele levantou um vento tão grande naquele mar, e as coisas ficaram realmente perigosas ali, porque o vento batia com muita força no barco, chacoalhava de um lado para o outro, o vento da oposição. E Jesus agora está no barco. Jesus se levanta junto com seus discípulos. Jesus levanta suas mãos e repreende aquela tempestade, ele dá voz à circunstância, e ele ordena para que aquela tempestade, ela ceda, ela se acalme, de modo que os discípulos que estão ali ao redor, eles começam a especular, a indagar, de onde é que vem tamanha autoridade, de onde é que vem destreza nessa autoridade, porque parece que Jesus, queridos, ele, diante dos discípulos, ele tinha assim, uma familiaridade com o propósito, uma destreza para dar o comando, era simples. Jesus se levantou, eu imagino que ele levantou a mão assim, e falou firme com a tempestade, não precisou esbravejar, não precisou gritar, não precisou fazer feiura, ele simplesmente levantou com autoridade, como se fala com um animal que se intrometeu ali no nosso espaço. Ele levantou as suas mãos e deu voz de comando à circunstância, acalma, e a tempestade cedeu, e a tempestade foi embora. E agora os discípulos estão assim, pasmos, de onde vem toda essa autoridade? O que está acontecendo aqui, meus irmãos, preste muita atenção nisso, é Jesus agindo como filho, Jesus agindo como filho legítimo. Jesus chega diante do mar, como filho legítimo de Deus, e ele sabe que ele é filho, e ele sabe que toda a criação está sujeita debaixo da sua autoridade, assim como está debaixo da nossa autoridade, porque nós somos filhos aos quais Deus deixou esta terra para governar. E ele sabe também que todo o poder estava reservado a ele. Naquele momento ali, queridos, todo o poder estava designado a ele desde a eternidade, e que oficialmente, vamos dizer assim, ele receberia das mãos do Pai um nome acima de todo nome, um trono elevado, onde a própria palavra de Deus diz que aprove ao Pai elevar o Filho e glorificar o Filho com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Irmãos, nesse momento aqui, Jesus ele chega com um posicionamento de filho, e ele diz para aquela circunstância, se acalme, se aquiete. Jesus dá uma voz, dá comando para o mar, Jesus dá comando para o mar no mesmo posicionamento que ele estava, quando ele estava se movendo para remover a montanha da vida do gadareno. Ele sabia que a montanha se lançaria fora do caminho,
ele sabia que aquela montanha sairia de frente o caminho. Então, nessa certeza de que ele é filho, e que quando ele falasse, o mar obedeceria, ele foi para cima, ele deu voz, ele com autoridade ordenou, e o mar obedeceu. Irmãos, Mateus capítulo 17, versículo 20, a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé, como do tamanho da semente de um grão de mostarda, que é uma semente pequenina, ela cabe no meio dos nossos dedos. Se nós tivermos fé do tamanho de uma semente, nós poderemos ordenar para a montanha: saia do nosso caminho e se projete no mar, saia do nosso caminho e se lance nos oceanos, e assim acontecerá. Assim acontecerá, queridos, na tua vida. Basta que você tenha este posicionamento de fé. Eu quero partir deste ponto onde nós paramos no culto passado, a respeito da fé, da herança da fé. Se tiverdes fé e exercitar, queridos, isso aqui está falando de exercício de autoridade, está falando de oração, está falando de comando, está falando de oração, está falando de comando, porque, irmãos, quando nós chegamos para falar com o Pai, quando nós chegamos para falar com Deus, quando nós chegamos para conversar com o Senhor, nós chegamos com doçura. Não tem esse negócio de colocar Deus na parede, falar: você é obrigado a me dar, você é obrigado a me abençoar, né? E exigir coisas de Deus. Não é assim que funciona, porque Ele é o Altíssimo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele está sentado num trono alto, sublime, e nós somos os seus filhos. Então nós chegamos nos pés do Senhor com doçura, o adorando, suplicando, clamando, pedindo, chorando, nos prostrando, o adorando. Mas, queridos, quando você sai de lá, quando você sai da presença do Senhor, você precisa sair como um leão. Quando você sai da presença do Senhor, você precisa sair com legitimidade de filho, sabendo quem é que assinou de fato a tua identidade, sabendo o sobrenome que você leva, sabendo o poder que você porta, que é o poder do Espírito Santo de Deus. E diante das circunstâncias, diante do mar bravio, diante das tempestades, diante dos demônios, diante da circunstância, da confusão da mente, diante das tentações, das malignidades desse mundo, você dá voz de comando, você fala de cima para baixo com autoridade e poder. Não tem esse negócio de ficar negociando com o inimigo, dizendo, cozinhando as coisas em banho-maria, queridos. Ah, Senhor Satanás, por favor, saia da nossa comunidade, nós lhe pedimos, saia, se retire para fora. Não existe isso, queridos. Com o diabo não se negocia, com o diabo você tem que dar voz de comando, é igual Jesus falando com a tempestade, precisa de autoridade. As circunstâncias, nós falamos com autoridade de filho. Eu quero falar um pouquinho com você. Parece que esse texto está caminhando para um lado, mas na verdade o Senhor, o Espírito Santo de Deus, está nos levando para outro lado esta noite, porque eu quero falar com vocês a respeito da obra da filiação divina. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. Você é filho do Altíssimo, você é filho de Deus, você é portador de uma herança espiritual, queridos. Nós somos o povo da aliança, o povo redimido, o povo da cruz. E a obra da filiação divina, ela nos move, queridos. O Espírito Santo de Deus está nos impulsionando. É o trabalho do Espírito Santo de Deus te impulsionar como uma águia, para saltar do ninho e voar voos altos. O Espírito Santo de Deus não vai dar sossego para você, queridos. Não vai dar sossego até que você cresça, que você amadureça, que você alcance a plenitude de um varão perfeito, de uma varoa perfeita, em estatura, conforme a natureza de Cristo Jesus. Então o Espírito Santo de Deus está constantemente nos impulsionando a viver uma vida sobrenatural, extraordinária. Com o Espírito Santo não tem mediocridade, queridos, não tem meia boca, não tem rio somente no tornozelo. Se você disser sim à obra do Espírito Santo, se você disser sim ao trabalho do Espírito Santo, ele vai te levar, queridos, às profundezas de Deus, às profundezas do Senhor, o nosso Deus. Amém, queridos? Você pode dizer amém para esta jornada? Amém? Glória a Deus. Agora não tem mais volta, nós vamos mergulhar nesse rio, até a profundidade. Então essa obra, a obra do Cristo na cruz do Calvário, a paternidade espiritual, a obra da filiação divina, ela vai nos movendo para um lugar mais profundo de intimidade, um lugar mais seguro na presença. Olha a sequência que está aqui no texto.
Primeiro você encontra um homem endemoniado, depois você encontra ele vestido, depois você encontra ele aqui em perfeito juízo, e no final, ele está nos pés do Senhor, ele está rendido, ele está no lugar da adoração. Então aqui isso é uma demonstração dos propósitos do Espírito Santo, mas também do ofício do Espírito Santo. O que é o ofício? A pessoa e a obra do Espírito, o quem ele é e o que ele está fazendo na terra. O Espírito Santo está te movendo não somente de um lugar onde você é um filho vestido com vestes novas, mas para um lugar de um filho em perfeito juízo, porque não adianta nada estar vestidos de vestes novas. Não era assim com as virgens loucas? Elas estavam vestidas de roupas finas para o casamento, mas eram desajuizadas, loucas, eram loucas. O noivo chegou e elas estavam alucinadas na calada da noite. Então o Espírito Santo de Deus deseja te mover desse patamar de um filho que está vestido para um filho vestido e ajuizado, que renovou a sua mente em Cristo Jesus, mas também de um filho que entendeu, mentalidade renovada, que os pés do Senhor é o nosso lugar final. É na presença do Senhor que nós vamos gastar os nossos melhores dias e permanecer lá. Nós não vamos sair do pé de Jesus, queridos, não vamos sair dos pés do Senhor, o nosso Deus. Aleluia, glorifique o Senhor Jesus nessa noite. Aleluias. Isso é uma demonstração dos propósitos e do ofício do Espírito Santo em nos mover para o lugar mais profundo do ser de Deus. Olha, o filho, quando ele nasce, o bebezinho, ele é logo vestido, ele é coberto. Você vai lá, banha aquela criança e veste aquela criança, porque ali não é simplesmente, você não pode deixar aquela criança descoberta, por causa do frio, a hipotermia, temperatura, ele vai ficar doente. E outra coisa, não se trata simplesmente disso, não é só um elemento de proteção, não é somente um elemento de cuidado, é um elemento também, queridos, de cobertura, cobrir a nudez da criança, proteger a criança do frio, da temperatura, mas também é um momento simbólico de elevar a criança à posição de filho. Não é assim? Você planejou o enxoval 9 meses, tem o nome da criança gravado naquele enxoval, existe uma peça especial preparada para o dia da consagração do bebê, existe uma peça especial para sair lá da maternidade. Não é assim, queridos? É assim. Então nós estamos de maneira simbólica elevando aquela criança na posição de filho. Olha, a criança ao nascer ela é vestida, ela é honrada como filho. Se lembre de José lá, quando ele estava com a sua família. José recebeu uma túnica. Quando ele recebeu aquela túnica, o pai não estava simplesmente vestindo o menino, ele não estava simplesmente cobrindo a vergonha do menino, ele não estava simplesmente cobrindo a nudez do rapaz, ele estava o cobrindo, ele estava o protegendo do calor do deserto, mas ele também estava elevando José na posição do herdeiro da família. Era uma túnica talar, era uma túnica colorida, era uma túnica de honra, era uma túnica de filho. Então nesse ato aqui de um gadareno que saiu de um lugar de morte, de um ecossistema de morte, e agora você o encontra em perfeitas condições vestidos, está falando para nós da obra da salvação, e dessa obra poderosa que Cristo Jesus ele faz na vida do ser humano, quando o Senhor Jesus não somente nos cobre com vestes novas, removendo a sujeira do pecado, removendo a sujeira, ali naquele momento, no ato do novo nascimento, o Senhor Deus nos cobre, nos protege, nos aquece com o seu manto, e também, queridos, Ele nos eleva à posição de filho com uma túnica de herdeiro de uma poderosa herança espiritual. Nós agora somos de fato filhos de Deus, mas a obra e o trabalho do Espírito Santo não é que você pare simplesmente na porta e fique nos átrios. O Espírito Santo de Deus deseja te mover para a intimidade de Deus, para que você receba da parte do Senhor tudo aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. E Deus está movendo pessoas, e Deus está encaminhando pessoas, renovando a nossa mente progressiva e constantemente. Porque quando você encontra esse homem ajuizado, a Bíblia diz que ele estava em perfeito juízo, ele estava consciente, ele estava pensando. Isso está falando de uma nova natureza.
porque a Bíblia diz que nós precisamos, irmãos, renovar a nossa mente em Cristo Jesus todos os dias. Romanos 12 está falando disso. Renove a sua mente, leva a tua mente para Jesus. A tua mente, queridos, ela é poderosa, fértil, é um jardim, é uma terra fértil. Tudo que você colocar lá dentro vai crescer, e vai crescer muito, e vai crescer rápido. Toma cuidado com as coisas que você anda pensando, toma cuidado com as coisas que você anda olhando e vendo, toma cuidado com aqueles pensamentos intrusivos que às vezes começa a cercar a tua mente. Rejeita isso em nome do Senhor Jesus, queridos. Rejeita isso em nome do Senhor Jesus, porque se isso cai na tua mente, queridos, isso vira erva daninha rapidinho, toma a mente das pessoas. E Jesus está falando, leve a tua mente até a palavra, formate a sua mente na forma dos céus, enquadre os seus pensamentos na forma do Espírito Santo de Deus, renove o seu entendimento, renove a sua mente. Isso aqui está falando, irmãos, que nós precisamos de uma intenção de levarmos os nossos pensamentos cativos ao Senhor, e permitir que o Espírito Santo de Deus gere em nós uma nova natureza, trabalhada, gerada dentro de nós pelo trabalho progressivo, que vai aumentando, e pelo trabalho constante, que não para nunca, do Espírito Santo de Deus, né? E nós vamos caminhando de maneira que esta natureza gerada dentro, ela começa a ser expressa, ela vai ser expressada agora do lado de fora, num comportamento transformado. É por isso que o gadareno não estava gritando mais, ele estava em perfeito juízo. Antes, todo mundo tinha medo de passar naquela montanha, porque o homem ficava lá em cima da montanha gritando. Você já imaginou, queridos? Que terror! Todo mundo tinha medo daquele lugar. Um endemoniado, gritando, correndo na campina, assustando todo mundo. E agora, ele está ajuizado. Ele está em perfeito juízo. O reino que entrou do lado de dentro, transformou a estrutura lá dentro, e esse reino saiu para fora, porque agora ele está centrado, ele está calmo, ele está em paz. Mas nós entendemos, irmãos, o lugar mais profundo onde nós podemos chegar é a mesa de Deus, é a mesa do Pai, é assentado aos pés do nosso Pai, refletindo uma posição estável, porque na mesa de Deus há estabilidade, queridos. Olha, a mesa de Deus não é uma mesa de perna bamba, que uma hora está para um lado, uma hora está para o outro, que uma hora acontece, que outra hora não acontece. A mesa de Deus não é uma mesa de pernas bambas, onde um dia a gente pode confiar e no outro dia não está lá mais, caiu, tombou para um lado, uma hora estava dentro, uma hora estava fora. Não, queridos, a mesa de Deus é estável, ela permanece. A mesa de Deus é íntima, a mesa de Deus sinaliza para nós um convite à adoração, à rendição, mas também ao discipulado. E quando falamos de discipulado, está falando de envio, porque todos que chegam na mesa de Deus recebem muito, queridos, transborda numa mão para outra, e transborda tanto que você tem que repartir. Você é enviado a compartilhar o pão que você recebeu da parte de Deus. É tão abundante que você tem para dividir, para compartilhar com outras pessoas. E é claro, existem coisas que não são instantâneas para nós. A cultura que nós vivemos, a cultura do conforto, ela tem nos deixado amolecidos. E nós vamos entendendo que a cada dia mais e mais o ser humano vai ficando mais enfraquecido, perdendo a sua resiliência. Por quê? Porque está acostumado com a coisa instantânea, é macarrão instantâneo, é comida instantânea, é comida enlatada, é comida processada, é micro-ondas, é carro nas velocidades cada vez maiores. Isso tudo está nos deixando confortáveis demais. Mas no reino de Deus, as coisas não funcionam assim. Existem coisas que vão acontecer sim, de maneira miraculosa. Existem curas que acontecem instantaneamente, conforme a soberana vontade de Deus. Existem processos, no entanto, que vão acontecer passo a passo. Não vai acontecer da noite para o dia, queridos. Não vai. Vai ser um progresso, um avanço. Vai ter processo, vai ter lágrima, vai ter lapidação. Deus vai passar tesoura e vai podar áreas da nossa vida. Irmãos, o que nós seríamos sem a tesoura de Deus? Não teríamos ninguém aqui mais. Todo mundo estaria desconvertido lá no mundo, se deleitando nos prazeres. Sabe por quê?
Porque às vezes é assim quando Deus torce o cipó, como diz o bom mineiro. É assim quando Deus pega a tesoura, e Ele passa a tesoura. É assim quando Deus pega o diamante e leva lá para a mesa do lapidário, para polir, para poder tirar arestas. Ou quando Deus pega o ouro e joga dentro do fogo. É lá, queridos, de fato, que nós vamos encontrar os maiores tesouros da vida espiritual. Lembra do hino da harpa? Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Não é assim que acontece? O salmista cantou as melhores e as maiores poesias no dia da adversidade, no dia da prensa. Era uma azeitona gemendo na prensa de Deus, vertendo óleo. E é assim conosco. Tem pessoa que só funciona na base da aprovação. Olha só, tem coisas que são reais para Deus, mas somente o exercício da fé diária traz a existência. Isso aqui é um resumo do culto passado. Trazermos a existência. Já foi conquistado na cruz do Calvário, é teu, mas precisa ser possuído. Como um presente que Deus te deu e você ainda não vestiu, não tomou posse, está guardado até hoje. Porque receber o presente de Deus inclui a honra, mas inclui a responsabilidade. Portar a túnica, estar na mesa, ter um lugar na mesa de Deus, inclui muita honra, queridos, mas inclui responsabilidade de filho também. Não é simplesmente um filho que recebeu das mãos do pai uma chave de um carro para poder andar por aí de qualquer maneira. Não, andar com Cristo inclui uma vida de responsabilidade. E é nesse momento que eu quero falar com você a respeito da palavra-chave desta ministração, deste culto de hoje. Posicionamento, queridos. Posicionamento. Diante da circunstância, nós não espiritualizamos. Mateus capítulo 7, versículo 7, vou ler para nós ganharmos um pouquinho de contexto. Mateus 7, vou ler para você na minha versão, o versículo 7 e 8. Olha isso. Jesus incita a orar. É o texto que está aqui. O título do texto: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, o que busca, pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou, qual dentre vós é homem, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Antagônicos, pão e pedra. Pedra não se come. Pão é o alimento sagrado, vamos dizer assim, da mesa, do Oriente. O pai oferece o pão. Ele não vai colocar um pedregulho ali para alimentar os seus filhos. E essa sequência, queridos, parece até com uma pitada assim de humor. Dá para ver Jesus falando, sorrindo. Olha, meu querido, quando você vê uma porta, não vai ficar conversando com a porta, que nem o Alibaba e os ladrões lá, né, das crônicas lá do Oriente Médio. Abre-te, sésamo. Não é isso. A porta você bate, aí quando você bater ela abre. E quando você quiser achar da parte de Deus, experimenta procurar, porque quem quer achar alguma coisa tem que se empenhar em procurar. Então Jesus estava assim rindo, né? Eu estou imaginando uma poesia aqui nesse momento, bem humorado, dizendo: olha, diante da crise, você não vai espiritualizar, porque posicionamento não se espiritualiza. Esse é o título da ministração do dia de hoje. Diante da porta você bate. Quem quer alguma coisa, procura. Vai procurar, queridos, vai para os pés do Senhor. Procura e você vai achar. Não se espiritualiza. Ah, Senhor, mas essa situação, esse namoro, me dá um sinal, Senhor. Me mostra. Queridos, é posicionamento. Posicionamento não se espiritualiza. Você tem a palavra. Tem que dar um jeito nessa situação. Você precisa se posicionar. Não é hora de ficar pedindo sinal para Deus. Não é hora de ficar pedindo confirmação. Senhor, diante dessa atitude da escassez, do financeiro, para de gastar, queridos. Vai esperar o anjo descer do céu, né? Com bilhete iluminado, falando não gaste. Posicionamento a gente não espiritualiza, a gente faz. A palavra de Deus deixou, os conselhos estão todos aqui. Vai esperar até quando para largar esse pecado, queridos? Vai esperar ele te afundar? Vai esperar parar numa cadeia? Vai esperar, né, ser largado numa cama, adoecido mentalmente, fisicamente? Até quando, queridos? Nós vamos ficar pedindo sinal da parte de Deus?
espiritualizando as coisas, querendo sentir um arrepio para tomar uma atitude. Tem pessoas que brincam, queridos, maridos maltratando a esposa. É a filha de Deus, Deus criou essa mulher, Deus deu sangue pela vida dela. Aí tu vai lá, né? Onde que eu arrumei esse tu? Aí você vai lá, e você vai contra a filha amada do pai, e acha que vai sair assim, e Deus está lá no trono, né, assentado, com bolinha no nariz, olhando para você. Você acha que isso vai ficar dessa maneira, queridos? Não vai ficar. Então se posiciona em nome do Senhor Jesus, seja um homem de valor, seja de fato um profeta para a tua casa, queridos. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus Altíssimo, coisa terrível é ir parar nas mãos do Deus Altíssimo. Tem pessoas que acham que o Deus caducou e está lá no céu, gagá, e a gente está tudo largado aqui na terra, solto, fazendo o que quiser, queridos, fazendo o que dá na cabeça. Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente, queridos. Deus, Ele era, Ele sempre será, Ele é o mesmo, não mudou. Deus tem um zelo pelos seus, Deus tem um zelo pelos seus, queridos. Tome atenção a estas palavras. Posicionamento. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Quem busca, encontra. Não adianta ficarmos amarrando problemas com cordas, o problema vai achar um jeito de escapar. Não era assim com o gadareno? Pega uma corda bem forte, amarra o problema, aí amarrava. O que ele fazia? Rompia as cordas, e o problema escapava de novo. Traz corrente, traz grilhões, amarra esse demônio, vamos amarrar esse problema, porque ele está causando um transtorno aqui na província dos gadarenos. Aí pegava o método, espiritualizava o método, amarrava o problema com o método, com a performance, com a moralidade, a religião, a filosofia, a medicina, a ciência desse mundo, a sabedoria humana, e amarrava o problema com aquilo. De repente o problema achava um jeito de escapar e fugia de novo. Fugia de novo, queridos. Se você continuar amarrando os problemas da tua vida com as cordas dos métodos humanos, ele vai achar um jeito de escapar e vai te dar dor de cabeça de novo. Jesus não usou métodos, Jesus não usou religiosidade, Jesus não usou os meios que os fariseus faziam para poder exorcizar uma pessoa daquela época. Jesus foi com autoridade. Sabe o que ele fez? Apresentou a credencial de filho, só isso. Isso basta, queridos, isso basta na tua vida. Diante das circunstâncias que se apresentarem, diante das montanhas que se apresentarem diante da tua vida, a partir de hoje, desta semana adiante, neste ano que você tem, nesta jornada à frente, você vai se posicionar como filho. Amém, queridos? Olha, pega, faz igual o Davi, diante do gigante, ele sacou, ele tirou a credencial de filho e disse: eu vou até você, gigante, no nome do Senhor dos Exércitos a quem eu sirvo. Está aqui, ó, sou filho, a credencial aqui, ó, do meu pai, eu vou para cima, eu sou filho de Deus. Jesus não usou nenhuma técnica, Jesus não tinha corrente, não tinha corda, Jesus chegou e se apresentou com as credenciais de filho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, lance essa montanha no mar hoje, lance essa montanha, lance esse gigante por terra, queridos, em nome do Senhor Jesus, porque você é filho, você é filha de Deus, amém? Glorifique a presença do Senhor, o nosso Deus. Jesus se apresentou, filho de Deus. Irmãos, somos enviados como solucionadores de problemas. Da firmeza de Jesus dependia toda uma geração dos gadarenos. Se Jesus tivesse titubeado, o que aconteceria? Nós temos aqui, nesse momento, Jesus chega, após a tempestade chacoalhar o barco, porque foi assim, Jesus se posicionou, falou: agora eu vou tomar uma atitude na minha vida. Estou fazendo uma poesia, para você assimilar com o que você tem vivido, tá? Agora eu vou tomar uma atitude na minha vida, eu vou passar esse mar, porque lá na frente tem algo, lá na frente tem alguém, e não é uma coisa simples, depende de mim, depende do meu posicionamento agora, e não é só uma mesa, é uma geração inteira que depende desse posicionamento agora. Então, o atravessar desse mar é um atravessar de fé
para dentro de um propósito onde não diz respeito só à minha vontade. Se Jesus quer ficar no monte, se Jesus quer dormir na casa de Lázaro, se Jesus vai para uma aldeia ou para outra, não, ele precisa ir, é o propósito. Não se trata mais da vontade dele, se trata da vontade do Pai, a ser cumprida na vida dele. Então ele vai, obediente. Jesus foi um filho obediente, queridos, o tempo todo. Ele ouvia a voz do Pai. Então Jesus fala, tomei essa atitude na minha vida, agora eu atravesso esse mar. Ah, queridos, na hora que ele se posicionou e foi, o mar começou a chacoalhar e o vento começou a soprar, porque é assim, toda vez que você, o Filho de Deus, se posicionar, vai ter problema, vai ter oposição, vai acontecer perseguição, o inimigo ele vai chacoalhar algumas estruturas aí, ele vai soprar o vento, e aí o que você vai ficar fazendo? Gritando dentro desse barco de um lado para o outro, dizendo, Senhor, socorre. Ou você vai se levantar, queridos, ou você vai se posicionar, você vai ficar choramingando dentro desse barco, esperando, né, o anjo descer, ou você vai se levantar e vai sacar a credencial de filho e dar voz para esse mar, acalma em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque essa fase que você está atravessando, dessa adversidade, dessa provação, desse chacoalhar de barco, tem coisas que dependem do teu posicionamento agora, queridos. Tem coisa que depende do teu posicionamento hoje, para acontecer lá no futuro, e não é só a respeito da tua vida, é a respeito de famílias, é a respeito de uma cidade, é a respeito de uma geração inteira. Deus está esperando de nós um posicionamento, e Jesus ele era esse filho obediente, ele atravessou, e quando ele atravessou, queridos, ele chegou, ele se deparou com um homem endemoniado, estava nu, gritando na montanha, desajuizado, um homem nu, um homem sem casa, sem morada, e um homem na impureza do cemitério. Olha, se não é igual a nós, estávamos nus, porque, queridos, o pecado nos deixa exposto e vulnerável. Esse homem estava vulnerável, se cortando com pedras. Lá em Gênesis, após o pecado, a primeira coisa que acontece é a vergonha do casal. Eles estavam expostos agora, estavam vulneráveis. A humanidade ficou exposta pelo pecado. E quando nós enveredamos por esse caminho, meus irmãos, nós ficamos vulneráveis, e nós transitamos da posição de filhos para animais. Não era assim que o gadareno estava? Ele estava nu, gritava o dia inteiro, rosnava o dia inteiro, se cortando no meio daquelas pedras ali, caindo de um lado para o outro, saiu da posição de filho e virou um bicho, virou um animal, virou vivendo os instintos, vivendo os apetites, comia, às vezes mal dormia, gritava, corria de um lado para o outro, vivendo no impulso, na insanidade dos apetites da carne. Assim estava esse homem, assim estávamos nós lá no mundo, queridos, vivendo a loucura, se defraudando, se cortando nas pedras, aqui e acolá, deixando o coração ser rasgado por toda sorte de coisas ruins, malignidade. E aqui você tem esse homem, desta forma, um homem sem filiação, sem a túnica de herdeiro, um homem fora da mesa de Deus. Irmãos, um homem nu, um homem sem a túnica do herdeiro, ele é um homem sem herança, ele é um homem sem morada. O gadareno não tinha casa. Sabe quando eu penso nisso, que ele não tinha casa? A nossa casa, ela representa as nossas raízes. A nossa casa representa o legado que Deus tem para nós nessa terra. E quando eu falo de legado, eu estou falando de linhagem, estou falando de herança. Esse gadareno não tinha linhagem, herança, não tinha uma morada. Estamos falando de uma contribuição nossa nesse mundo, da nossa passagem. Que marca que você vai deixar na história? Que marca que você vai deixar nessa história quando você se for? O que é que os pastores lá do futuro falarão no dia do nosso velório, queridos? O que eles vão falar quando nós formos sepultados? Que frase será colocada lá na nossa lápide? Nossa, pastor, mas que coisa terrível pensar no dia da morte, que coisa mais ácida. Estamos falando de legado, queridos. Qual a nossa contribuição que nós vamos deixar nesse mundo? Ah, essa pessoa, nossa, deu muito trabalho, durante a vida inteira, só aprontou, e era um solucionador de problema, mas enveredou por caminhos tortuosos e se tornou um causador de problema. Defraudou pessoas, feriu corações, matou, roubou, destruiu vidas.
implantou a cultura do terror nessa terra. Misericórdia, nem sabemos o que foi feito, né? No oculto e no secreto. E aí, é isso, termina dessa forma a nossa vida, queridos. Não é esse o desejo do Espírito Santo de Deus para nós. O Espírito Santo de Deus, ele deseja que você dê certo. E quando eu digo dar certo, é vivermos os propósitos do Pai. Filhos amados de Deus, filhos redimidos, mente transformada, juízo perfeito, posicionados aos pés da cruz, posicionados aos pés do Pai, onde é o nosso lugar, Esse homem vivia um ecossistema de morte, um estilo de vida longe da presença, impuro cerimonialmente. A Bíblia diz que ele corria nos sepulcros, no cemitério. Havia ali uma região montanhosa, provavelmente cheia de cavernas, onde sepultava as pessoas, os túmulos eram feitos dessa forma. E lá em Números está falando que quando você toca acidentalmente num túmulo, você se torna impuro. Então a vida desse homem, o ecossistema desse homem era um ecossistema de impureza. Ele vivia se esbarrando na impureza, ele vivia tocando na impureza. Irmãos, nunca que esse homem teria a chance de entrar nos átrios do Senhor sequer lá no templo, para adorar o Senhor, porque para adorar ao Senhor, para entrar de fato na presença do Senhor, ele precisava estar puro, e ele não conseguia se manter puro. Era um ciclo de impureza, era um tombo atrás do outro, era um buraco atrás do outro, e cada vez se enfiando mais no pecado. Irmãos, esse é o retrato da humanidade caída. Isso aqui é o retrato de todos nós quando deixamos a presença do Senhor. Olha, não pense você, não ouse pensar você nesta noite, que você seria diferente do gadareno. Todos nós um dia fomos iguais a ele. Todos nós, queridos, um dia fomos achados como esse gadareno, nos nossos delitos e pecados, desajuizados na nossa loucura da vida, num ciclo de impureza, num ecossistema de morte. E foi lá que Jesus intencionalmente nos alcançou, nos tirou com a sua graça poderosa, queridos, e nos colocou, nos posicionou no lugar de filhos amados do Pai. Amém, queridos? Que coisa maravilhosa, que abundante graça, que amor que é esse. Jesus cruzou a tempestade e ele veio ao encontro de uma humanidade caída. Jesus vem ao teu encontro. Olha, você que está aí nos ouvindo nessa live, Senhor Jesus te encontra, o Senhor Jesus te abraça. Não existe poço tão fundo que o Senhor Jesus não possa alcançar. Saiba você que a tua nudez hoje está sendo coberta pelo Espírito Santo de Deus, e que volte na tua mente hoje o perfeito juízo, para que você volte a pensar como filho de Deus, para a honra e para a glória de Deus, o nosso Pai. Aleluia. Diante desse homem, os grilhões dos métodos da religião, da moralidade, dos costumes, das regras, não puderam o amarrar. Nada disso funcionou para nós. Lei não funciona, regra não funciona, costumes humanos não funcionam, proibir um tanto de coisa não vai funcionar. Precisa de fato ter uma transformação interior. Se o reino não se manifestar primeiro dentro, meus irmãos, e não for colocado para fora, não vai adiantar nada. Pode colocar um código de regras mais duras nessa igreja, vai ser igual a essas correntes que amarravam os impulsos do gadareno. Uma hora ou outra o problema escapa, uma hora ou outra a coisa fica feia. Algo precisava ser feito diante deste homem, e Jesus, o Filho, tira a sua identidade agora, a sua insígnia, e ele se manifesta revestido de poder, e se apresenta com legitimidade de filho, diante desta circunstância. Era uma legião, não sabemos se é 4.000, se é 6.000, o fato é que era uma multidão, igual um soldado, um exército de soldados romanos da época, dentro daquele homem. Expressões territoriais são trocadas aqui, eu acho interessante, tratando, da ideia da posse, porque o demônio chega aqui para Jesus e ele usa o termo El Elyon, que é o termo de posse que os filisteus usavam, o Deus de Israel, o Altíssimo de Israel, um Deus elevado entre os deuses, um Deus com D minúsculo elevado entre os deuses. Então o demônio dá assim, sabe, uma brincada, e chega, ó Deus entre os deuses, ó Deus da terra de Israel, ó Jesus, Deus, Elion, El Elyon, o Deus da terra. E Jesus se apresenta não somente como aquele que é o Deus com D maiúsculo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Senhor da terra,
mas o Senhor das almas humanas que habitam essa terra. Jesus chega dessa forma, queridos. Não, pera lá, você está equivocado no título, demônio. Não sou o dono da terra, sou o dono das vidas que eu vim comprar com meu sangue precioso. Essa vida é minha, desaloja. Essa vida é minha, desaloja. Eu atravessei o mar para levar comigo esse gadareno, porque eu tenho propósito na vida dele. Queridos, ele se apresentou dessa forma. Ele se chegou ali e expulsou aquele demônio com autoridade. Eu quero dizer uma coisa para você, Filadélfia: posicionamento gera legado. Posicionamento gera legado. Quantas das vezes nós passamos por dificuldades por falta de posicionamento? Entramos em muitos caminhos tortuosos por falta de se posicionar de fato. Era hora de dar voz de comando ao inimigo, você foi lá e fez amizade com o inimigo, fez aliança com o diabo, botou o demônio para dentro de casa. Era hora de ter posicionado, era hora de ter dado voz de comando. Abraçou o pecado, dormiu com ele, levou para dentro da tua mente, se entregou quando era hora de lutar. Demônio às vezes faz ciranda dentro das casas, queridos, e a pessoa não entende que a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Não é contra carne e não é contra sangue, é contra principados e potestades, demônios da maldade, queridos. Pega toda esta vitalidade, em nome do Senhor Jesus, essa autoridade, vá para cima de Satanás e seus demônios. Vá para cima de Satanás e seus demônios, eles estão por detrás de toda essa trama maligna. Eu quero terminar pensando com você, como seria se Jesus cedesse à tempestade? Já parou para pensar nisso? Se Jesus entrasse naquele barco para atravessar aquele mar e falar: não, vamos voltar para trás, está chacoalhando demais, eu estou com enjoo, vamos voltar e dormir na casa do Lázaro, porque estou enjoado, não preciso passar por isso não. Muita luta, esse negócio de posicionamento, de servir a Deus, de orar, jejuar, buscar, é só começar, aí vem o vento. Não, vamos largar a mão desse negócio. Eu quero ficar só na beira da praia, molhando os pés ali, na religião. Esse negócio de mergulhar, ir para dentro do mar, estar sujeito a ter que guerrear, ter que lutar, ter que posicionar. O que seria da vida desse gadareno e da vida da província dos gadarenos se Jesus tivesse cedido naquele dia, naquela noite talvez? Se Jesus tivesse voltado e recuado atrás? Jesus não teve medo da tempestade, Jesus não teve medo das dificuldades, Jesus atravessou com autoridade de filho e ele chegou do outro lado. E quando Jesus chegou, por conta do posicionamento do filho, que era obediente à voz do Pai, e por conta da nossa posição na filiação que Deus tem nos dado, queridos, haverá, mediante o nosso posicionamento, legado gerado nessa terra. Amém, queridos? Porque aconteceu assim na vida do gadareno. No final do texto, o que acontece? As pessoas vieram ver, vamos lá ver o que está acontecendo, porque parece que está acontecendo um movimento lá naquele lugar de libertação. E aí as pessoas chegaram e encontraram o homem vestido, ele estava posicionado como filho, elevado como um filho, túnica de filho, mas ele estava com a mente transformada, pensamentos renovados em Cristo Jesus, não pensava mais, não estava sem juízo, gritando, correndo de um lado para o outro. Ele tinha agora pensamentos para o rei, e ele estava assentado aos pés de Jesus, estava o adorando, estava ali no lugar da sua morada, que é estar de fato aos pés do Senhor. Então um grande avivamento começou em Gadara. Por quê? Porque esse homem, ele queria ir após Jesus, mas Jesus falou: não, você não vai após mim, eu estou te ungindo com poder e autoridade, estou te constituindo evangelista nessa cidade. Ganhe toda essa cidade, espalhe a boa notícia, ide por todo mundo, pregai o evangelho, vamos dizer assim, anuncie aquilo que Deus tem feito na tua vida, anuncie, compartilhe a paternidade espiritual que você recebeu, divida isso com outras pessoas. Então, queridos, houve um grande avivamento ali. Podemos pensar, foi ali o início da comunidade da fé na província dos gadarenos, por causa de uma vida, queridos, por causa de uma alma. Uma alma é preciosa para o Senhor Jesus. Todas as vidas importam para o Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio comprar para si cada uma dessas almas, queridos, povos de todas as línguas, tribos, raças e nações, para serem santificadas e apresentadas diante de Deus, como reis, profetas e sacerdotes, com uma entrega para essa terra,
com uma entrega de cura, uma entrega de milagre, uma entrega de evangelismo, uma entrega de sinais e maravilhas, de consciência de família, de bênçãos espirituais, de cura, de ordenar essa terra no nome do Senhor Jesus e gerenciar essa terra para a honra e para a glória do nome santo do Senhor, o nosso Deus. Houve avivamento nesta província por causa do posicionamento do Filho de Deus, o Senhor Jesus. Irmãos, se posicione para a batalha. Não é hora de recuar, não é hora de espiritualizar, não é hora de ficar jogando, terceirizando a responsabilidade. É hora de você pegar a tua credencial. Eu sou filho de Deus, eu vou me posicionar como filho diante desse problema, eu vou fazer diferente. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Diante dessa crise, eu reajo como filho de Deus. Amém, queridos? Aplauda o Senhor Jesus e se coloque de pé para nós adorarmos a Ele, porque Ele é merecedor.